Fala, meus queridos, beleza? Aqui quem fala é o professor Kevin e hoje a gente vai dar continuidade à nossa matéria de citologia. Hoje falando de transportes via membrana, tá? Jovens, antes de começar, não se esquece de se inscrever aqui no meu canal e qualquer dúvida é só tirar lá comigo no Instagram, tá? Quando se fala de transportar substâncias, a gente tem que lembrar que a membrana era uma estrutura com permeabilidade seletiva. Então significa que as coisas, sim, elas passavam de um lado para o outro. Hoje o nosso foco é entender como e quais são as regras para essas coisas conseguirem passar de fato de um lado para o outro, tá? Não é difícil, é bem simples, mas tem muita questão de vestibular sobre isso, porque eles adoram colocar isso junto, por exemplo, com o sistema circulatório, ou com o sistema excretor, ou até mesmo alguns experimentos aí celulares, tá? Então vamos ver aí o comecinho disso e mais aprofundadamente a gente tira ali as dúvidas na sala, tá bom? Queridos, vamos lá. Para começar, a gente divide os transportes em transporte de substância e transporte em massa. Qual que é a diferença dos dois? Quando a gente fala de transporte de substância, eu estou falando de coisas que são pequenininhas. Então, H2O, legal? Os sais minerais, sódio, potássio, cálcio, cloro. E, queridos, gases, CO2, O2, tá bom? CO. Então, todas essas estruturas que são pequenininhas, a gente fala que é um transporte de substâncias. Por quê? Porque elas conseguem passar, por exemplo, por intermédio de uma proteína sem problema nenhum. Agora, quando eu quero transportar coisas que são gigantes, como lipídios, como proteínas, como algumas bactérias, no caso do sistema imunológico, que tem que pegar a bactéria invasora e colocar ela para dentro da célula para conseguir quebrar ela, a gente já fala de um transporte em massa, que é um transporte que por meio de vesícula. Então é como se a sua célula ela ensacasse a estrutura. Então aqui passa, por exemplo, pela membrana ou até mesmo por proteínas. Já aqui, queridos, passa por vesículas, que são estruturas membranares, tá bom? Vamos ver um por um para a gente conseguir entender um pouquinho melhor e para a gente conseguir introduzir isso. Quando se fala de substâncias, tá? A gente pode dividir esse transporte de duas formas, ou passivo ou ativo. Preste atenção numa coisa, queridos. Quem vai determinar se é passivo ou ativo é a intenção do transporte. Então, se a intenção do transporte está sendo igualar a concentração de um lado com a concentração do outro lado, se for duas células, por exemplo, igualar a concentração das duas células. Se for sangue e célula, igualar a concentração do sangue igual com a concentração da célula. Então, se esse for o foco de igualar as concentrações, a gente chama isso de transporte passivo. E aí a gente fala que o transporte está a favor de um gradiente de concentração. Ou seja, está indo da concentração mais alta para mais baixa, né? Ou melhor dizendo, está igualando as concentrações dos dois ambientes. Perfeito? Quando se fala de transporte ativo, queridos, aí a gente já fala de deixar as concentrações diferentes, tá? De um lado para o outro. Preste atenção. Por que o nome passivo? Porque para igualar as concentrações, eu não preciso de ATP, eu não preciso de energia. Por que transporte ativo? Porque para manter os dois ambientes diferentes, eu preciso de ATP. Então eu preciso de energia. Beleza? Quando se fala de transporte passivo, a gente pode dividir em dois pontos: difusão e osmose. Preste atenção numa coisa. Toda vez que a gente pensa em concentração comum lá na química, a gente fala que é a massa do soluto sobre o volume da solução. Perfeito? Quando a gente está focando, queridos, na difusão, a difusão ela é uma variante de soluto. Então, toda vez que a gente pensar em difusão, a gente está pensando em soluto, a gente está pensando no gás, a gente está pensando no sal mineral, a gente está pensando no soluto e não no solvente. Toda vez que a gente pensar em osmose, a gente vai pensar em solvente. E aqui, queridos, solvente dentro do corpo, você sabe que vai ser o quê? Água. Tá? Então, falou de transporte de água, você fala de osmose. Falou de transporte de sais, de gases, vocês falam de difusão. Lembra sempre disso, tá? Preste atenção numa coisa, jovens. Aqui, ó, a massa do soluto e a concentração, elas não são diretamente proporcionais. Então, significa que se eu tenho um espaço com uma concentração muito grande e um espaço com concentração muito pequena, é só eu diminuir a quantidade de soluto desse espaço e aumentar a quantidade de soluto do espaço B aqui. Então, espaço A
diminui a quantidade de soluto, o espaço B aumenta a quantidade de soluto. E isso vai igualar as concentrações. Então a gente fala que vai de um ambiente mais concentrado para um ambiente menos concentrado. Fechou? Toda vez que a gente fala de fusão. Osmose, jovens, é o contrário. Por quê? A gente percebe que o volume da solução e a concentração é inversamente proporcional, o que é super lógico. Se você tem um suco na sua casa e esse suco está super concentrado, está super forte, o que você faz? Você coloca mais água. Então você aumenta o volume da solução para você diminuir a concentração do suco. Concorda comigo? Então, de novo, se eu tenho um ambiente A que está muito concentrado e um ambiente B que está pouco concentrado, para eu diminuir a concentração do ambiente A, o que eu tenho que fazer? Colocar água nele. Para eu aumentar a concentração do ambiente B, o que eu tenho que fazer? Tirar água dele. Então significa que sai do ambiente B, que está pouco concentrado, e vai para o ambiente A, que está muito concentrado. E dessa forma as concentrações se igualam, tá? Então aqui, ó, queridos, quando se fala de osmose, sempre vai do menos concentrado para o mais concentrado. Lembre-se sempre disso, tá? Jovens, se isso acontece, a gente pode brincar de alteração de volume celular. Por quê? Se eu pego, por exemplo, um balão, tá? E começo a colocar farinha nesse balão. Você concorda comigo que o balão vai encher, né? Aquele balãozinho pequenininho, ele vai ficar cheio, vai começar a transbordar a farinha, mas o balão nunca vai inflar. Diferente, por exemplo, de quando a gente fala de quê? De água. Concorda comigo que quando a gente fala de água, queridos, a gente coloca água num balão, o balão vai crescendo, 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 crescendo e ficando grandão, cheio de água. Concorda comigo? Então significa que a osmose, ela altera o volume da minha célula. Então, de novo aqui, ó, no nosso exemplo, se eu estou colocando água nessa célula aqui, essa célula está fazendo o quê? Aumentando. Se eu estou tirando água dessa célula aqui, essa célula está fazendo o quê? Diminuindo. Esse é o exemplo claro, queridos, de quando a gente come alguma coisa com muito sal, ou até mesmo, jovens, quando a gente pega ali uma pipoquinha, por exemplo, e vai comendo aquela pipoca cheia de sal e vai se acumulando sal no teu lábio. Na hora que acumula sal no teu lábio, o teu lábio não fica murcho. Por quê? Porque aquela solução de fora da célula está super concentrada, cheia de sal. Então ela puxa a água da célula. Então a água sai da célula e vai para onde? Para sua saliva. Então você fica salivando mais e sua célula fica murchinha porque a água saiu dela. Fechou? Quando se fala de transportes ativos, a gente fala de bomba. A bomba mais famosa vai ser bomba de sódio e potássio, mas existem outras, como por exemplo bomba de cloro, bomba de cálcio, é uma bem famosa. Então existem outras bombas aí no corpo, tá? Mas a bomba, queridos, ela serve para deixar diferente a concentração. Mas Kevin, por que eu quero deixar diferente a concentração? Jovens, vários motivos. Por exemplo, bomba de sódio e potássio. Se eu deixo a concentração diferente, por exemplo, numa membrana de neurônio, eu consigo ter uma diferença de potencial. Isso significa que eu consigo passar a corrente elétrica, que é uma coisa que o neurônio precisa para passar um impulso nervoso, tá? Bomba de cálcio no músculo, por exemplo, se eu deixo o cálcio solto no citoplasma, queridos, o que vai acontecer? Esse cálcio vai ficar ativando o músculo e vai fazer você contrair, 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 contrair sem parar. E você quer isso? Não. Então o que você faz? Você faz uma bomba, ou seja, você coloca o cálcio todo dentro de uma organela chamada retículo sarcoplasmático e mantém diferente a concentração de cálcio do retículo para o citoplasma. E isso faz com que você consiga controlar a contração muscular, tá? Então tem várias aplicações para os tipos de bomba diferentes, tá bom? Então só lembrar disso, queridos. Passivo sem ATP, ativo com ATP. Passivo, igualar concentrações. Ativo, deixar concentrações diferentes. E lembra como é que a concentração é calculada, que isso vai te ajudar muito, tá bom? Quando se fala de transporte em massa, lembre-se, por membranas, sempre. E aí, queridinhos, preste atenção. Essas coisas aqui, dentre elas, você concorda comigo que elas são sempre maiores do que as substâncias, beleza? Mas dentro da classe delas, por exemplo, um lipídio é bem menor do que uma proteína, do que uma bactéria. Então aqui a gente separa entre coisas pequenas e coisas grandes, perfeito? Então vem comigo aqui, ó. Quando eu vou colocar as coisas para dentro, a gente chama de endocitose. Quando eu estou eliminando as coisas da célula, eu vou chamar de exocitose, tá? A endocitose vai ser dividida em duas. Ou é pinocitose ou é fagocitose. Pinocitose, queridos, coisas que são
pequenas, tá? Então toda vez que você pensar em coisas pequenas como lipídios, a gente fala de pinocitose. Fagocitose, coisas grandes, como por exemplo proteínas e bactérias. Kevin, qual que é a grande diferença? Presta atenção numa coisa. Se sua mesa, por exemplo, você hoje de manhã acordou, aí foi lá e foi tomar café da manhã. Aí começou a comer aquele pão francês, começou a cair aqueles farelos ali na mesa, certo? Se sua mãe chega para você e fala assim, ó, junta todos os farelos na mesa, o que você vai fazer? Você vai pegar os farelos, vai fazer uma conchinha na mão e vai jogar esses farelos todos aonde? Aqui nessa conchinha da mão. Por que você fez a conchinha? Porque o farelo é pequenininho e aí o que eu faço? Eu faço uma conchinha para todos eles caírem aqui no centro sem exceção. Concorda comigo? Então tua célula faz igualzinho. Quando ela tem uma coisa pequena para entrar, a membrana plasmática ela invagina, ela vai para dentro. E aí o que acontece? Faz uma conchinha. E aí dessa conchinha que vai ficar cheia, sai a vesícula. Agora, por exemplo, se eu chego para você e falo assim, ó, vai lá e pega uma bola de pilates para mim, que é aquela bola grandona. Na hora que eu peço para você pegar a bola de pilates, você vai fazer uma conchinha e colocar a bola de pilates em cima? Não faz sentido, concorda comigo? O que você vai fazer? Você vai pegar os seus dois braços e vai abraçar a bola de pilates porque ela é grande. E depois, se abraçar, você vai carregar ela. Então a célula é igualzinho, tá? Ela viu uma coisa grande, o que ela vai fazer? Ela vai pegar a membrana dela e vai colocar a membrana dela para frente, evaginar a membrana. A gente chama isso de pseudópodes. E aí, evaginando a membrana, ela abraça a estrutura grande, certo? E aí sim faz a vesícula e coloca para dentro, tá? Então essa é a grande diferença. Aqui ocorre invaginação porque é pequeno. Fagocitose ocorre evaginação para fora. Por quê? Porque é grande. Perfeito aqui? Queridinhos, toda vez que a gente monta uma vesícula dentro de uma célula, a gente usa o sufixo somo, tá? Então, a vesícula que vem de uma pinocitose, ela vai chamar pinossomo. A vesícula que vem de uma fagocitose, ela vai chamar de fagossomo. Perfeito? Exocitose, queridos, é quando eu vou jogar para fora. Então, por exemplo, pensa numa célula que produz hormônios. Sei lá, vamos pensar num testículo, por exemplo. O testículo não produz ali testosterona. Essas testosteronas são gotículos de lipídios, são coisas grandes, perfeito? Então o que eu vou fazer? Para eu jogar testosterona para fora, o que eu faço, queridos? Eu faço vesículas dentro da célula e nessas vesículas eu vou jogando essas testosterona para fora por intermédio de vesículas. Por isso que a gente chama de exocitose, tá? Queridos, eu sei que essa aula é um pouco pesada, é só para te dar uma compreensão genérica mesmo, certo? Mas dentro de sala de aula é muito importante a gente abrir os exemplos disso aqui e conversar um pouco mais sobre isso, tá bom? Mas é legal você já chegar com essa compreensão básica dentro de sala. Beijo, um queijo para vocês, muito obrigado, força aí nessa caminhada e qualquer coisa conte comigo, tá bom? Tchau, até mais!